praticamente ele dobrou o meu melhor faturamento até então. Não deu 3 meses, né? De março está agora início de junho. Junho. Dia 1º de junho, que a gente está gravando hoje, você teve o dobro do melhor faturamento depois de 6 anos de clínica. Exato. Foi uma coisa que eu falei nas nossas reuniões, nos encontros, antes de eu estar fazendo anúncio, né, no Instagram, eu já tinha visto melhora. Quando você conhece como você é e como você quer trazer o teu negócio e você conhece o seu público ideal, você já melhorou a tua forma de atender. Não importa o negócio. Isso, para mim, já trouxe uma modificação quase que instantânea quando eu passei por esse processo. Olá, pessoal. Hoje o bate-papo aqui é com a doutora Luna. Seja bem-vinda. Obrigada, Evandro. Sim, mais do que merecido. Depois de um recorde nesse mês passado, recorde histórico, você está mais do que credenciada a gente bater esse papo. Conta um pouco sobre a clínica, o que você faz, onde você está. Bom, meu nome é Luna, eu sou médica dermatologista, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, e fiz minha faculdade aqui, fiz minha residência e atuo numa clínica própria e ainda sou docente de uma faculdade aqui da região. Meu Deus, múltiplas funções ainda. Além de gerenciar a clínica, atender, ainda tem a fase docente, né? Há quantos anos que você tem a clínica? Minha clínica já está aqui há 6 anos. Bom, de lá para cá você deve ter utilizado maneiras diferentes para atração de pacientes, para se tornar mais conhecido, aumentar a visibilidade. Se você puder compartilhar conosco o que você já tinha feito de marketing, enfim, os erros que já cometeu também. Acho que foi mais erros do que acertos. Eu vim de uma criação, vamos dizer assim, profissional, né? Com várias crenças dentro da medicina, a gente tem algumas limitações em relação ao digital, a você fazer uma forma de marketing que seja ético. Tem muitas regras dentro do conselho, né, do CODAME, que é o conselho que regula a propaganda, a publicidade médica. Então, eu não fazia a parte de uma publicidade digital, eu trabalhava com convênios, então, basicamente, os meus pacientes vinham da cartela do convênio. E aí eu fui percebendo ao longo do tempo que eu precisava modificar algumas coisas na minha vida, porque realmente não batia com a minha essência, essa questão de você fazer um atendimento muito massificado, de você focar na quantidade e perder um pouco, consequentemente, na qualidade, porque o tempo ele é fundamental, né? E aí, ao longo desses anos, eu percebi que eu gostava mais de trabalhar com um tempo maior para eu poder explicar, conversar, dar uma atenção um pouquinho melhor, fazer um atendimento diferenciado. Isso não estava compatível com o que eu vinha fazendo. Então, eu tomei a coragem, vamos dizer assim, porque a gente realmente fica numa zona de conforto, ao mesmo tempo que você não está satisfeito, você fica um pouco assim com medo de sair daquela zona. Eu enfrentei, saí dos convênios ano passado, então tem muito pouco tempo, eu saí no final do ano passado, e para mim, eu falei, bom, e agora? De onde vai vir os meus pacientes? Nossa, você foi corajosa. Foi corajosa, quase inconsequente antes de... Exato. Então, assim, claro, foi uma transição, eu fui fazendo uma transição, mas assim, eu falei, ok, agora eu preciso aparecer, as pessoas precisam conhecer o meu atendimento diferenciado. E como que eu vou mostrar para as pessoas que eu posso oferecer o que elas precisam, que eu posso chegar até elas e trazer uma transformação para elas. Então, eu falei, gente, eu preciso mostrar quem eu sou. E aí eu acabei, assim, o Tavo me perguntou como que eu tomei essa decisão. Basicamente foi a necessidade, eu precisava. E eu fui aprender, eu não sabia. Eu não era uma pessoa do digital, eu não tinha Instagram para início, assim, eu tinha um Instagram pessoal que eu praticamente não usava, ficava ali, eu postava uma foto de vez em quando numa viagem. Eu não tinha um Instagram profissional, meu Instagram profissional, ele tem 1 ano e pouquinho, comecei do zero mesmo, e eu vi que eu realmente precisava de uma ajuda, porque existem formas de fazer, formas que você consegue obter a atração da pessoa que você está procurando, do seu cliente ideal, e
tem formas que você tá ali, só é mais um. Então, eu tive essa necessidade mesmo de ir atrás, de aprender. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, eu vou atrás mesmo. E tem sido, para mim, muito gratificante, porque o meu crescimento, assim, o faturamento é só uma consequência, mas o meu crescimento é uma coisa que ninguém me tira, assim, é algo que, enfim, eu tô muito grata mesmo, porque eu vou levar para o resto da minha vida tudo que eu venho aprendendo com vocês. Nossa, que legal, Luna. Assim, pô, parabéns demais por todo esse resolver sair de uma zona de conforto, buscar algo diferente, querer aprender algo diferente, mergulhar novamente em algo que, como você mesmo disse, foge daquilo que é o natural, confortável, que era atender e tal, uma estratégia de marketing, de pensar quem que é o público-alvo, como que eu vou usar a estratégia, o dia a dia, para poder se realizar melhor, ter pacientes com mais qualidade, enfim, poder ter uma dedicação melhor a eles. E assim, a gente fala, o resultado é uma consequência do crescimento que você teve, do aprendizado, assim, o resultado é só um reflexo de tudo que você precisou mudar para isso acontecer, né? Como que você conheceu a gente, por curiosidade? Olha, eu contei isso pro Tavo na nossa entrevista. Eu escutava o podcast do EAG. Só que eu já sabia que eu não tinha muito a ver, porque ele sempre falava quais eram os critérios, né? Mas eu sempre aprendi muita coisa ouvindo, né? O que o Marcelo falava, enfim. E tinha vários podcasts que você gravava com ele. Eu escutei vários, né? Então, a minha rotina do dia era ligar o carro, já botava no podcast e ia ouvindo enquanto eu estava indo para o trabalho, enfim. E eu falei, poxa, legal. Só que na época era Agência Mito. Enfim, passou. E vocês mudaram, aí mudaram de agência para um outro formato. Eu acabei perdendo um pouco o contato. E quando eu comecei a pesquisar mais, falei, poxa, eu preciso aprender um pouco melhor como é que eu falo no Instagram, como é que eu vou fazer, né? E aí, de repente, a Codirect apareceu de novo, e aí eu ouvia, na verdade, eu não tinha visto, mas eu ouvi a sua voz. Eu falei, gente, eu já ouvi essa voz, e era um vídeo que você falava de algum assunto de produção mesmo, de conteúdo. Falei, poxa, legal. E aí eu assisti a Masterclass, que eu achei muito legal, aprendi umas coisinhas lá na Masterclass e falei, poxa, eu acho que eu tô nessa fase. Eu acho que eu tô no momento. Eu acho que naquela primeira época eu ainda era meio inconsciente, eu ainda não tinha uma ideia de como isso podia me ajudar. Talvez se eu tivesse encontrado vocês naquela época, talvez não seria como está sendo hoje. Com certeza. Hoje eu já tenho uma consciência diferente das minhas necessidades, né? E aí foi dessa forma que vocês chegaram na minha vida. Mas eu lembrei da tua voz. É engraçado, outra vez eu conversei com um outro empresário que entrou, que ele só ouvia bastante o nosso podcast. E ele nunca tinha me visto, porque ele não viu os vídeos, ele só me ouvia. E aí a gente foi conversar, ele, nossa, você não parece com a tua voz. Eu imaginava uma outra pessoa quando você falava. Mas é muito curioso isso, assim, a gente também usa bastante esse formato do podcast, porque é uma maneira de pessoas consumirem o conteúdo enquanto estão fazendo outras coisas, né? Dirigindo, fazendo outras atividades, exercício físico, e pode estar aprendendo. Mas legal, bem bacana de saber como é que você conheceu a gente, processo gradual, né? O que te motivou a entrar na mentoria? Assim, o que você deve ter feito entrevista ou com o Tavo, né? O que na conversa com ele, ou o que te fez abrir os olhos para entrar na mentoria? O que te deu confiança para isso? Sim, no início foi os cases de sucesso que vocês tinham. Eu falei, poxa, é replicável. Então, se é replicável, eu também posso fazer. Então, em princípio, foi isso. E também pelo aprendizado mesmo. A forma como vocês colocam de colocar o empresário, a pessoa, o dono, se empoderar desse conhecimento e poder aplicar, inclusive, envolvendo a equipe, ou treinando alguém, ou trazendo... Mesmo que você não faça a parte operacional, mas que você esteja consciente de todo o processo, isso me agradou bastante. Porque uma coisa é você contratar alguém, você faz tudo para mim, ok. A partir do momento que aquela pessoa te deixa na mão,
você tá na estaca zero de novo. E aí eu gosto de saber um pouquinho de cada coisa. Por mais que você vá contratar uma pessoa que faça melhor do que você, ok, mas eu acho que você tem que ter uma noção do processo. Concordo em gênero, número e grau, porque é realmente isso que a gente acredita do empresário, do dono, ter uma visão estratégica, entender um pouco de tudo, e depois, se ele quiser delegar, tá tudo bem. A questão é que ele precisa, não dá para delargar, né? Precisa entender um pouco para poder delegar com eficiência. Uma pergunta clássica que as pessoas sempre me fazem quando estão conhecendo, aí às vezes vê o case, eu acho muito legal, vejo que é replicável, que é quanto tempo demorou para você começar a perceber que o resultado estava melhorando. Que é uma dúvida muito comum, porque quando a gente começa, a gente tem muita expectativa, muita ansiedade, né? E é perfeitamente normal. Então, eu queria saber de ti quanto tempo que demorou para começar a perceber os resultados. Então, Evandro, assim, eu vou chamar de resultado todo aprendizado, Tá. Não só questão de faturamento. Uhum. Então, assim, já nos primeiros momentos, eu já comecei, foi uma coisa que eu falei nas nossas reuniões, nos encontros, antes de eu estar lá no passo 3 e no passo 4, antes de eu estar fazendo anúncio, né, no Instagram, eu já tinha visto melhora. Porque melhorou. Quando eu fiz o exercício da essência, que eu já falei pro Tavo hoje de manhã, que foi o exercício mais difícil, mas que foi o exercício mais gratificante para mim. Quando você conhece como você é e como você quer trazer o teu negócio e você conhece o seu público ideal, você já melhorou a tua forma de atender. Não importa o negócio. Isso já, para mim, já trouxe uma modificação quase que instantânea quando eu passei por esse processo. E em relação ao resultado do digital, eu comecei o treinamento em março, entrei na mentoria em março e já participei, fiz o round 1 até abril. Em abril, final de abril, eu comecei já o round 2. E aí eu participei do desafio de resultado esse mês de maio. Então, o que eu posso falar para as pessoas é que eu consegui já, desde o comecinho, já ter as primeiras levantadas de mão, que é quando a pessoa já vem através ali do seu anúncio te conhecer, já teve bastante engajamento. Claro que está muito no começo, o meu faturamento ele não veio assim exclusivamente do digital, obviamente, sou muito no começo, mas o meu faturamento no desafio, ele praticamente dobrou o meu melhor faturamento até então. De março está agora início de junho. Junho. A data. Dia 1º de junho que a gente está gravando hoje, de março a junho, você teve... não deu 3 meses, né? Você teve o dobro do melhor faturamento depois de 6 anos de clínica. Exato. Sensacional, Luna. Assim, é aquilo que a gente já conversou e que eu falo para todo mundo. Nunca é uma bala de prata que faz esse resultado acontecer. É sempre um somatório de fatores, como tu disse, desde melhorar a essência da maneira como você está atendendo até o resultado de novos pacientes vindo pelo digital. Mas é um fato que, assim, é um somatório de fatores que acontece o resultado. Assim, confesso que dobrar o melhor resultado em 3 meses é fora da curva, você foi sensacional. Eu tenho uma outra pergunta que eu tenho certeza que está na cabeça das pessoas, porque assim, você é médica, né? Você atende também, né? Atende. Então, assim, a pergunta é, como que você arrumou tempo para em 3 meses aplicar tudo e ter resultado? Porque é outra dúvida muito comum. Pessoal, se eu tivesse tempo, eu fazia isso acontecer. E o que eu sempre comento com as pessoas eu não conheço nenhum mentorado nosso que entra aqui e fala, Evandro, pode mandar que eu estou com tempo livre. Não acontece, todo mundo é ocupado, né? Não foi fácil falar para você que, assim, foi um mês, assim, positivamente exaustivo, vamos dizer assim. Eu fiz toda uma organização da minha agenda, eu tenho um filho pequeno, eu continuei fazendo todas as atividades com o meu filho, continuei cuidando das minhas atividades, corpo, mente, continuei. E eu fiz uma organização da minha agenda e do meu tempo, estabelecendo horários para fazer produção de conteúdo, horários para sentar com a minha equipe e fazer treinamento, para fazer um checkpoint com a equipe, para fazer, olha, qual que é o planejamento desse mês? Vamos fazer uma ação assim e delegar a função a partir do momento que você já colocou que vai fazer a estratégia. O tempo foi o mesmo. O que eu faço, assim, de manhã, para mim funciona, eu acordo normalmente às 5, fora um dia ou outro, que às vezes eu vou até mais tarde, e das 5 às 6h30 eu destino esse horário para fazer planejamento, para estudar, para fazer alguma coisa que, de repente, não coube na agenda ao longo do dia.
E essa rotina me ajudou muito, porque eu fiz vários planejamentos, várias ações nesse horário que eu tinha só para mim, e eu organizei a minha agenda. Basicamente foi isso que eu fiz. Perfeito, assim, sensacional, que bom que você comentou sobre isso, porque de fato é organização, né? Assim, todo mundo está com a agenda ocupada. Não conheço nenhum empresário que eu vá conversar que já tem a empresa num bom patamar que vai me dizer que está com a agenda livre. Isso não existe. Agora, se a gente quer incluir um projeto novo que vai, como se diz, dobrar o meu faturamento recorde, a gente tem que priorizar, se reorganizar. Você tem filhos, tem atividade pessoal, você tem atendimento. Eu falo até no seu caso como médico, porque assim, é muito óbvio para o médico a hora de trabalho, quanto vale uma hora de trabalho. Às vezes Sim. o empresário tem um outro tipo de negócio, sei lá, tem uma rede de pizzarias. E às vezes ele não quantifica quanto é o valor hora dele. No médico é muito claro, porque tem o valor hora da consulta. Então, ele consegue perceber, mas, como você disse, organizando bem a agenda, encontrando horário para fazer o que tem que fazer, o resultado, mesmo com abrindo esses espaços, o resultado é o dobro do que a gente tinha antes. Então, assim, parabéns pela organização. Obrigada. Eu pude contar também com o engajamento das meninas, né? Isso Claro, foi do teu time, né? fundamental. Sem ajuda, não tem O que como. você fez para engajar elas? Eu acho que é uma outra pergunta que o pessoal tem bastante dúvida. Nossa, olha, as meninas, assim, elas... Foi uma questão, assim, de um combinado mesmo, né? A gente falou assim, olha, vamos fazer acontecer? Apresentou Vamos. para elas, explicou o que era o projeto? Apresentei, fiz até um PowerPoint. Uhum. Falei, olha, gente, na verdade, a gente sempre faz treinamento aqui, então a gente já tem uma cultura na clínica. A nossa cultura entra com a questão do desenvolvimento pessoal, ela entra na nossa cultura, então sempre teve isso aqui. Quando eu trouxe a mentoria, elas ficaram muito animadas porque elas participaram de todo o processo, elas estão na comunidade, elas trazem ideias para mim. A Fabiana é super ativa na comunidade. Então, assim, houve realmente um engajamento mesmo para isso. Claro, as minhas funcionárias, elas, como a gente tem uma questão de faturamento aí, elas têm uma participação, uma bonificação. A gente foi até comemorar já a nossa meta batida. Que legal. Tem tudo isso também que com certeza estimula, mas é o espírito mesmo de desenvolvimento. Sensacional. Por isso que eu te perguntei, porque assim, não é simplesmente jogar na mão. Assim, você falou, eu fiz um PowerPoint, eu apresentei. Bom, não tenho dúvida que você vendeu bem a ideia para elas, o quanto aquilo é benéfico para elas também, tanto em questão de aprendizado, quanto em questão de benefício financeiro mesmo, de crescimento. Sim. Quem que não quer participar de um projeto que está vencendo, que está alcançando resultados acima, até para o currículo, para a carreira, para tudo, de todo mundo é bom. Eu acho que, como você disse, você conseguir incluir o time participa da mentoria junto com a gente, está na comunidade lá junto, participa dos encontros. O resultado a gente não faz sozinho, não é só o dono que faz, mas é o papel do dono liderar esse processo de transformação digital, de comprar ideia, de sentar, de apresentar, de trazer o time junto. E aí o resultado acontece, assim, não é só o dono que está fazendo, dá os parabéns para elas Sim. também, que eu tenho certeza que é através delas que as coisas se manifestam, né? Sim, com certeza. Elas que estão ali no dia a dia, no contato direto, são minhas porta-vozes, né? Quando está conversando com o paciente. Realmente a empresa é o reflexo do dono, em todos os sentidos ali no atendimento, né? Não foi muito difícil de convencer a participar, porque elas foram muito ativas mesmo. Maravilhoso, poxa, sensacional, Luna, assim, é inspirador de ouvir. Espero que provavelmente outros profissionais da área da saúde estão nos ouvindo agora, possa se inspirar para poder bater recorde também, fazer diferente, porque com metodologia, com passo a passo é perfeitamente possível, só questão de seguir o passo a passo, fazer o que tem que fazer, né? O que eu fiz, na verdade, foi otimizar e organizar, né? E a gente, claro, teve todo um outro conhecimento que veio junto ali, de melhorar a comunicação, de posicionamento mesmo. Mas esse faturamento, para quem ficou curioso, na verdade, foi fazendo o que eu sempre faço, tá, gente? Eu não adquiri nenhum aparelho diferente, nenhuma tecnologia diferente. Foi fazendo o que eu já faço no dia a dia.
Ou seja, você não inventou um produto novo, não inventou um serviço novo, não inventou... Não, foram os mesmos serviços que a gente já tem. Era uma outra dúvida que às vezes surge, né? Enfim, através de otimizar isso tudo, trazer mais pacientes, um posicionamento melhor, revender para quem já teve, enfim, todo o engajamento ali dentro para poder trazer os pacientes, né? Bom, Luna, eu queria que você pudesse deixar um recado final para quem nos escuta, assim, um conselho bem honesto para quem ouve a gente, assim, que você gostaria talvez de ter ouvido há meses atrás, agora numa posição onde você viu o resultado acontecer. Acho que é sempre válido poder compartilhar, porque a gente tem uma outra visão a partir do momento que a gente chega lá, né? E talvez se eu soubesse disso há um tempo atrás, ou se alguém tivesse me contado e mostrado, eu teria enxergado de uma maneira diferente. Na verdade, eu queria ter ouvido isso lá na faculdade, sabe? É verdade. Eu falo para os meus alunos, viu, Evandro? Eles já escutam isso. Eu acho, assim, que para qualquer segmento, saúde, enfim, qualquer segmento que a gente se propõe a ofertar um produto ou um negócio, realmente a gente precisa profissionalizar a questão de posicionamento, de cliente ideal, de atendimento. É um conjunto mesmo de fatores que vai fazer com que você realmente traga um valor na sua marca. Porque realmente ter uma marca de valor não quer dizer que você é o melhor, o maior, quer dizer que você realmente traz o seu DNA ali, as pessoas te reconhecem, quando vê o teu produto, vê o teu serviço, já consegue reconhecer de longe o teu padrão. O que para você é um valor? Eu acho, sim, que a gente precisa investir em crescimento, em desenvolvimento, e não é só desenvolvimento técnico, porque às vezes a gente acha que é só aprender uma técnica nova e num congresso está tudo certo. Não é bem assim. Eu acho que a gente precisa aprender muito mais, cada vez mais, assim, a como conquistar quem está próximo da gente. É uma coisa mais de envolvimento mesmo. Concordo totalmente, assim, obrigado pelo compartilhar, porque é exatamente isso. Para uma marca de valor é aquela marca onde os clientes percebem valor, quem está assistindo de fora, né? Não só quem já consumiu, quem já foi seu paciente, mas quem está acompanhando pelo digital, quem de fora vê, percebe valor e cria uma identificação com a sua marca. Assim, não é para querer agradar todo mundo, não é para ser, como você disse, ser o melhor, o maior, mas sim ser a melhor escolha para quem você quer atender. A partir do momento que o seu perfil de cliente que você está buscando, o seu público-alvo te enxergar e ver, cara, assim, é com ela. Com ele, sim, ela é única, né, naquilo. Ela é única, assim, para isso que eu estou querendo, ela é a única para mim. Sensacional, parabéns, acho que é uma história que está só começando, acredito que a gente ainda vai gravar outras conversas, está no início do ciclo ainda, tem muita água para rolar, apesar desse resultado incrível nesses 3 meses, tenho certeza que ainda a gente tem uma jornada muito longa aí de aprendizado e de conquistas, né? Eu agradeço, na verdade eu estou muito feliz. Tô grata a toda a equipe, né? Tavos, nem vou ficar falando nome porque eu esqueço alguém, é ruim. Mas, assim, toda a equipe que tá participando, os navegadores, realmente, assim, eu tenho aprendido cada vez mais. E, como eu disse, o conhecimento ninguém te tira, né? Você vai levando para o resto da vida. Então, é uma mina. Se você souber aproveitar todo aquele rico conteúdo que a gente todo dia consegue entrar em contato, com certeza todo dia, um pouquinho, a gente consegue melhorar. Exatamente isso. Um pouquinho a cada dia você vai aprendendo, tomando um pouco mais de consciência, ajusta aqui, ajusta. Uma hora o resultado acontece, né? O resultado grande ele vai aparecer. Maravilha, brigadão, Luna. Assim, de novo, mais uma vez, parabéns. Parabéns também quem está assistindo aqui. Espero que você esteja se sentindo inspirado a querer fazer melhor, a conquistar uma marca de valor. E seguimos juntos na nossa jornada. Tem mais coisas, Evandro, por aí. Muito obrigada pelo convite, viu? Merecidíssimo. Obrigada. Tchau, tchau.